19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Os feminicídios bateram recorde na maior cidade do Brasil este ano. Só em São Paulo foram mais de 50 casos. Quem consegue sobreviver a tanta brutalidade luta por um recomeço. São 7 cicatrizes como essa pelo corpo. Foi o número de facadas que Pamela levou do ex-companheiro. A ajudante de serviços ficou uma semana em coma na UTI. Eu já vi ele com a facona na mão. Aí eu falei, eu vou pro ponto, porque se eu voltar, ele vai querer matar eu e meus filhos. Câmeras de segurança gravaram o momento da agressão. Ele falava assim que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém, que ele já tinha me avisado e que eu ia morrer na mão dele. O agressor descumpriu a medida protetiva e está preso. De janeiro a setembro, a Justiça recebeu mais de 818 mil processos de violência contra a mulher, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O número é 8% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Muitas dessas mulheres convivem com o agressor sob o mesmo teto durante anos. Não se separam por medo ou dependência financeira e emocional. Em todos os casos, existe um fator em comum: a crueldade. Mesmo tendo a pena mais alta do Código Penal, os feminicídios bateram recorde na maior cidade do país. De janeiro a setembro, 53 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, o chamado feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública. O maior registro desde o início da série histórica, que começou em 2015. Nós precisamos perguntar onde estão as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher que são destinadas a desconstituir esses comportamentos. Neste fim de semana, uma tentativa de feminicídio chocou o país. Uma mulher de 31 anos, mãe de 2 filhos, perdeu as 2 pernas depois de ser arrastada pelo carro do ex-namorado na Marginal Tietê, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, atropelou e passou por cima do corpo de Tainara Souza Santos. O motorista reagiu ao ser abordado pela polícia durante a tentativa de fuga e foi preso. Na última sexta-feira, o influenciador Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, foi preso depois de agredir a namorada Laís Gamarra. A advogada, de 30 anos, gravou as agressões. Para mim, você não nega. Ótimo, polícia. Thiago foi solto depois que Laís conseguiu uma medida protetiva. Nesta segunda-feira, uma outra mulher também foi atacada pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. O homem atirou várias vezes contra a moça na pastelaria onde ela trabalha, na zona norte de São Paulo. A atendente sobreviveu, assim como a Pamela, que hoje tem consciência de que para qualquer tipo de agressão não existe segunda chance. Eu falo para as mulheres hoje, o rapaz que der um grito, separa. Separa, porque o pior tá para vir. Eu sou testemunha disso. Olha, em um outro episódio de violência contra a mulher, um homem foi preso hoje durante uma tentativa de feminicídio na região central de São Paulo. Quero chamar você para que acompanhe junto comigo essas imagens que mostram a vítima caminhando pela calçada. Ela vai por ali, olha, preste atenção que vem um homem do outro lado da rua e vai começar a discutir e vai começar a agredir essa mulher. Preste bastante atenção, porque ele estava do outro lado da rua, aqui ele vem falando algo que a gente não sabe o que é ainda, e de repente ele coloca a mulher contra o muro e parte para a violência contra ela. As imagens são muito fortes e a gente decidiu não mostrar tudo na íntegra, não é? E para que você tenha uma ideia, em apenas 1 minuto, um agente de trânsito chegou e um guarda municipal, eles conseguem deter esse criminoso que acabou preso. O guarda chegou, como eu disse para você, foi menos até de 1 minuto, né? Graças ao sistema de monitoramento da Prefeitura de São Paulo, o Smart Sampa, que emitiu o alerta. A mulher, então, foi atendida e levada à delegacia para registrar a ocorrência. Você vê que as viaturas chegam rapidamente e ela conseguiu ser socorrida a tempo. Não são todos os casos que isso realmente acontece, mas esse aqui foi um flagrante que mostrou a
eficiência desse sistema de monitoramento de câmeras que tem na cidade de São Paulo, que deveria ser copiado por outros lugares do país. Essa é a minha opinião. Agora, nós mostramos os números do feminicídio aí para você. Já imaginou como sua avó sofreu, como sua mãe sofreu? Porque eram gerações diferentes, os homens eram mais machões e hoje, com tanta tecnologia, com tantas reportagens, com denúncias, com redes sociais, mesmo assim, alguns desses covardes continuam agredindo as mulheres. Aliás, o presidente Lula criticou hoje os casos recentes de violência contra as mulheres. O presidente afirmou que até a morte é suave para os agressores. Vamos ouvir. Essa semana teve um cara que pegou 2 pistolas na mão e descarregou a pistola contra a mulher. Teve um outro que matou a mulher grávida com 3 filhos, tocou fogo na casa. Teve um outro que atropelou a mulher e arrastou ela 1 quilômetro. Essa mulher vai sobreviver com as 2 pernas amputadas. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Porque, pensando bem, não existe pena. Não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave. A pena tem que ser criada, não é, presidente? Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Presidente do Senado cancela sabatina de Jorge Messias para vaga no STF. Davi Alcolumbre classificou como grave, sem precedentes, a demora do governo federal para formalizar a indicação. Flávio Bolsonaro diz que pediu desculpa para Michele depois de racha na família. E PL decide suspender a aproximação com Ciro Gomes no Ceará. Lula liga para Trump para pedir novo corte de tarifas sobre produtos que seguem sobretaxados. O presidente americano diz que os dois também trataram de sanções contra autoridades e que conversa foi boa. We had a great talk. Padrasto preso por matar criança de 2 anos é transferido sob forte revolta de moradores da Baixada Fluminense. Na série especial, vício em apostas coloca em risco saúde mental e financeira de milhões de brasileiros. Eu cheguei a perder 33 mil. Como? Apostando. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. 4 pessoas foram presas em São Paulo durante uma operação que teve como alvo uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros. O esquema era complexo, unia o braço armado da quadrilha e o braço invisível. Gente de dentro das empresas passando rotas, horários e até os pontos vulneráveis das entregas. Conseguimos identificar que 3 prestadores de serviços para empresas de fabricação de cigarro acabavam sendo auxiliares para a quadrilha. Nesta terça-feira, o Departamento Estadual de Investigações Criminais cumpriu 5 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e Atibaia. 4 pessoas foram presas. Mais de 150 mil maços de cigarro foram apreendidos, parte de uma carga roubada que ainda está sendo contabilizada. Foi o monitoramento de um carro com placa clonada desde junho que mudou o rumo da investigação. Primeiro levou às prisões do braço armado da quadrilha, depois aos funcionários que alimentavam o esquema por dentro das empresas. Um grupo que, segundo a polícia, tinha acesso a tudo o que os criminosos precisavam para agir sem serem encontrados. A polícia acredita que o núcleo principal do grupo já foi desmantelado, mas falta descobrir quem pagava pela mercadoria e fomentava o crime consistentemente. Eles passavam essa mercadoria, ver quem são as pessoas, os comerciantes acabam adquirindo esse produto e fomentando o crime violento do roubo, para que a gente acabe completando a cadeia de
de crime e prendendo a ponta, que é o que fomenta todo esse crime na revenda. O SBT Brasil mostra agora 3 flagrantes de ações violentas de criminosos na Baixada Fluminense. Em menos de 30 horas, bandidos armados, um deles inclusive com fuzil, agiram com extrema agressividade. Em um dos casos, uma família foi rendida na porta de casa. Com imagem e som, a câmera de segurança da rua flagrou toda a ação dos bandidos. 2 criminosos chegam em uma moto e abordam os 3 ocupantes deste carro que estava estacionado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última segunda-feira. O ladrão que estava na garupa rende o motorista. Enquanto isso, o piloto se aproxima da filha do casal e rouba a bolsa da jovem. Em seguida, também leva os pertences da mãe dela. O comparsa ainda tenta tirar a aliança da mulher e ameaça morder o dedo da vítima, que se desespera. Ela conta que foram momentos de terror. A minha aliança eu sabia que é apertada. E ele falou assim, se não sair eu vou morder. Ele abaixou a cabeça, eu consegui tirar. A parte mais difícil que eu não consigo esquecer é a arma na cabeça da minha filha. Só depois de roubar a aliança, o assaltante entra no carro e foge dirigindo o veículo. A família, que é de Brasília, tinha acabado de voltar de um passeio ao Pão de Açúcar quando ficou na mira dos criminosos. Estava com minha carteira, com meus documentos, meu celular que tinha nem 2 meses que eu tinha comprado. 7 horas depois, na mesma cidade, mais um ataque. Repare que este carro preto impede a passagem do veículo branco, que vem logo atrás. A vítima percebe que se trata de uma emboscada, dá marcha ré e começa a atirar na direção dos bandidos. Os criminosos então aceleram sem roubar nada. No dia anterior, domingo, 3 bandidos descem deste carro. 2 estão armados com pistolas e este com um fuzil. Eles abordam o motorista deste veículo, que estava parado no sinal. Ele é obrigado a entregar os pertences e o automóvel, que é levado pelos ladrões. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os índices de roubos a veículos no Rio de Janeiro apresentaram redução. Mesmo assim, os números ainda são muito altos. De janeiro a outubro deste ano, foram registradas quase 19 mil ocorrências em todo o estado. Crimes em que a violência contra as vítimas é cada vez maior e traumas dificilmente são esquecidos. Agora, quando tá passando o pessoal de moto aqui, eu tô com medo de voltarem. Eu sei que provavelmente não voltam, mas mesmo assim, ou então de ser de novo outras pessoas com a mesma intenção. Esses números que você acompanhou na reportagem são apenas do Rio de Janeiro. Imagine em todo o Brasil. A polícia prendeu hoje um suspeito de participar da execução do dono de um lava-rápido em Osasco, na Grande São Paulo. O SBT Brasil trouxe este caso para você. E agora o repórter Vinícius Rangel traz as novidades desta ocorrência ao vivo. Ei, Vinícius, boa noite para você. Conte-me tudo, não me esconda nada. Ei, César, boa noite a você e também a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Agora, olha, o suspeito identificado como Ivan contou aos policiais que apenas trabalha como motorista de aplicativo. Mas, segundo o delegado responsável pelo caso, o carro dele aparece nas imagens de câmeras de segurança, dando suporte, dando apoio aos criminosos. Nos registros, os bandidos se escondem debaixo de um caminhão e abordam a vítima quando ela vai abrir o portão do lava-rápido. José Leandro Oliveira, de 40 anos, foi executado com 3 tiros. Os criminosos fugiram no carro de luxo dele, que era uma BMW. O veículo foi abandonado e recuperado a menos de 3 quilômetros do local. A principal linha de investigação é a suspeita de que o empresário foi vítima de uma execução e não apenas de um roubo seguido de morte. O suspeito negou a participação ou qualquer tipo de envolvimento neste crime. Ele apenas disse que atendeu a uma corrida. Ele não tem passagens pela polícia. César. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Imagine só uma situação. Você recebe uma mensagem do hospital onde um parente está internado dizendo que só mesmo um exame particular pode salvar a vida dele. É uma armadilha, claro, mas muita gente já foi enganada. Uma operação foi realizada hoje em 3 estados para combater esse tipo de golpe. O esquema funcionava da seguinte forma. Primeiro, os criminosos conseguiam o contato de familiares de pessoas que estavam internadas e os procuravam. Depois, os golpistas diziam que os pacientes tinham piorado e que para continuar o tratamento era preciso fazer exames e comprar medicamentos que o plano de saúde não cobria.
Para não levantar suspeitas, os bandidos usavam nomes falsos e fotos retiradas da internet. Eles procuravam familiares desses pacientes e cobravam valores, informando que o paciente precisaria ser submetido a algum procedimento cirúrgico ou de exames necessários para o tratamento daquele mal que ele sofre, porém o plano de saúde não estava autorizando a realização do procedimento. Em um dos casos, um criminoso liga para a família e diz que eles precisam agilizar a autorização de um exame. Para causar pânico, o golpista afirma que a demora pode prejudicar o quadro clínico do paciente. Porque pelo esse plano dele, a gente não conseguiu autorização para fazer hoje. E isso seria um problema para ele. Porque, como a gente não sabe a porcentagem que se encontra essa alteração, provavelmente, com prazo de 7 dias, a gente não teria êxito. A Polícia Civil Gaúcha cumpriu 9 ordens de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Os mandados foram executados em Goiás, no Rio de Janeiro e também no Mato Grosso. A investigação apontou que o esquema era chefiado por um homem de 35 anos que já estava preso em Rondonópolis. O grupo investigado tinha base no Mato Grosso, mas faz parte de uma facção que atua no Rio de Janeiro e é considerada uma das maiores organizações criminosas do país. Com o dinheiro arrecadado no golpe, os bandidos compravam armas e potencializavam as ações em todo o território nacional. A polícia identificou a participação de 12 pessoas no esquema. Os estelionatários cobravam valores entre 5 e 15 mil reais. Somente no Rio Grande do Sul, pelo menos 30 familiares de pacientes foram vítimas do golpe. Essas pessoas elas eram iludidas, né, por esses falsos médicos. Os criminosos se valiam de uma situação crítica das vítimas para ainda assim praticar um crime contra elas. Você tem boa memória? Você certamente deve se lembrar daquele esquema do mensalão, aquele escândalo que revelou o pagamento de propinas a parlamentares no ano de 2005, lá no primeiro mandato do presidente Lula. O operador daquele esquema, o publicitário Marcos Valério, foi condenado na época a 37 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que não cumpriu. E nesta terça-feira, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais. Veja. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em sedes de companhias e residências de empresários e funcionários em algumas regiões de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, as empresas investigadas deixaram de recolher mais de 215 milhões de reais em ICMS ao longo dos últimos anos. A investigação ela começou nos idos de 2022 com a identificação de empresas do setor atacadista que funcionavam como empresas noteiras. As empresas noteiras são aquelas criadas para a emissão de nota fiscal, visando acobertar uma circulação de mercadoria que de fato não ocorreu. Durante a manhã foram apreendidos 100 mil reais em dinheiro em espécie e 36 equipamentos como celulares e notebooks. Um dos alvos seria Marcos Valério, condenado pelo Supremo Tribunal Federal como o operador do escândalo do mensalão. Ele cumpre pena domiciliar em Nova Lima, na Grande BH. Na investigação da operação realizada hoje, Valério é apontado como um dos articuladores do grupo. Também houve a decretação de indisponibilidade de bens no valor de 476 milhões de reais. Além das fraudes fiscais, o Ministério Público também apura indícios de corrupção e financiamento ilícito. Na decisão que autorizou as medidas, o magistrado destacou indícios suficientes dos crimes e a necessidade das ações para evitar destruição de provas. A sonegação atingiu o patamar de 215 milhões de reais. No entanto, esse valor pode e provavelmente será acrescido por causa da análise das mercadorias de fato revendidas, já que há uma incidência diferenciada de alíquotas em cima de cada mercadoria. A defesa de Marcos Valério informou que não teve acesso ao processo. A Polícia Civil do Paraná
realizou hoje uma operação contra uma organização criminosa que abastecia duas das maiores facções do país com armas e drogas. Durante toda a terça-feira, os policiais cumpriram 82 mandados de prisão e de busca e apreensão em vários endereços de alto padrão em Curitiba, no Paraná e no litoral catarinense. Nesta mansão, os policiais encontram dinheiro e armas num fundo falso na parede. E um chefe da quadrilha de traficantes foi preso. A ação, que teve a participação de cães farejadores e um helicóptero, também inclui 28 ordens de bloqueio de veículos e 14 bloqueios de contas bancárias vinculadas a uma organização criminosa estruturada em Curitiba, responsável por abastecer as facções no Rio de Janeiro e em São Paulo com drogas e armas. Segundo as investigações, o esquema inclui lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A organização criminosa, que vem sendo investigada pelo Departamento de Narcóticos do Paraná, teria movimentado mais de R$500 bilhão com empresas de fachada, mas com sedes formalmente constituídas. Era importante que eles tinham cuidado de sempre transportar uma carga lícita, no retorno para algum local eles trazerem a droga ou a arma para enfim chegar ao seu destino final. Essa operação é um desdobramento da ação que, em junho, apreendeu 700 quilos de haxixe, a maior apreensão no estado do Paraná e a segunda no país. Outras fases da operação interceptaram mais de 900 quilos de maconha em Ponta Porã e outros 350 quilos em uma oficina mecânica ligada ao grupo em Curitiba. O chefe da organização, que vivia em um apartamento de luxo e articulava o esquema com apoio de comparsas na capital paranaense, foi preso em Itapema, em Santa Catarina. E no Espírito Santo, um ciclista morreu depois de ser atropelado e arrastado por um carro durante uma briga com o motorista. Repare nas imagens. O carro branco estaciona e logo aparece um ciclista, que ao passar pelo veículo, parece dar um chute na lataria. Logo depois, o jovem de 21 anos para em frente ao carro. É quando o motorista liga o veículo e arranca, atropelando o rapaz. As imagens são fortes. O jornalismo do SBT optou por não exibi-las na íntegra. Gabriel dos Santos foi arrastado por cerca de 7 metros. Veja que quando o motorista arranca, a porta de trás está aberta e chega a derrubar a moto. Enquanto o Gabriel era arrastado, dentro do veículo havia 2 crianças que acabam caindo do carro. Mesmo assim, o motorista não para. Segundo testemunhas, tudo começou quando o Gabriel, que estava na casa do irmão, saiu com a namorada para comprar bebidas. O mesmo carro teria batido nas bicicletas que ele e a companheira estavam. Gabriel, então, foi atrás do motorista para pedir explicações. Os dois discutiram e essa discussão terminou em ofensas e no atropelamento. O motorista Kevin Lopes Fagundes fugiu sem prestar socorro e até agora não foi encontrado. As 2 crianças que caíram do veículo tiveram ferimentos leves. A Polícia Civil de São Mateus, no norte do Espírito Santo, segue investigando o caso. Que as imagens possam contribuir para essa investigação. No Congresso, o governo Lula atua para não sofrer derrotas em 2 discussões: o projeto de lei antifacção e a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. O relatório final da PEC deve ser apresentado aos deputados amanhã. Na Câmara, a comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública recebeu os governadores de São Paulo e de Goiás, os 2 críticos ao texto enviado pelo governo ao Congresso. Tarcísio de Freitas disse que a PEC fere a autonomia dos estados e sugeriu incluir mudanças no texto, como a redução da maioridade penal e o fim das audiências de custódia. Prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado.
Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, quer apresentar o parecer aos líderes da Câmara nesta quarta. Ele acredita que o texto pode ser votado no plenário da Casa ainda em 2025. Na prática, o que a PEC proporcionou na origem, ela elevou uma lei federal, que é a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, ao patamar constitucional. Isso é pouco, né? Porque a gente precisa ter mais ousadia nesse aspecto, ou seja, tem que ser uma coisa mais substantiva, que possa gerar, eu diria, penas mais duras para quem comete crimes mais graves. Os governistas defendem a proposta original e negam que o objetivo seja controlar as forças de segurança no Brasil. Não tem centralização pela União das Forças de Segurança. Eu não tenho dúvidas em dizer o que eles temem é uma investigação independente por parte da Polícia Federal, por parte da Receita Federal. No Senado, o relator Alessandro Vieira, do MDB, trabalha nos detalhes de outro texto. O projeto de lei antifacção, que foi aprovado na Câmara num formato que não agradou ao Planalto. Nos últimos dias, Vieira se reuniu com integrantes do governo Lula, como os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Interlocutores garantem que o senador vai corrigir trechos inconstitucionais que vieram da Câmara, propondo mais recursos para a Polícia Federal, uma das principais preocupações do Palácio do Planalto. Vieira defende a criação de um fundo de combate ao crime organizado, financiado por um imposto sobre as bets. A expectativa é que o PL antifacção seja debatido nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ganhou um novo episódio hoje. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina de Messias, que estava agendada para o próximo dia 10. A decisão acirra os ânimos entre o governo e o Congresso e pressiona o presidente Lula a desarmar essa crise. O clima mudou no Senado no fim da tarde, quando Davi Alcolumbre foi ao plenário e anunciou que a sabatina de Jorge Messias, marcada para o dia 10 de dezembro, estava cancelada. Segundo ele, faltou a mensagem do governo confirmando a indicação. O Senado Federal foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente noticiada. Nos bastidores, a leitura foi de que a demora poderia ser uma forma de ganhar tempo, enquanto o Messias busca os votos para ser aprovado. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedente. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal determinam o cancelamento do calendário apresentado. A decisão pegou de surpresa até aliados do Planalto. É prerrogativa do Senado da República marcar a data da sabatina e, por conseguinte, marcar a data de eventual apreciação. O anúncio de Alcolumbre vem um dia depois de Lula entrar pessoalmente na articulação para viabilizar a aprovação de Jorge Messias. Sem garantia de votos, o presidente se reuniu com o relator da indicação e ouviu que o cenário não era favorável. Dada essa situação, Lula disse que pretende conversar diretamente com Alcolumbre ainda nesta semana, numa tentativa de melhorar o clima e destravar a indicação. Para o relator Everton Rocha, o Legislativo e o Executivo terão de encontrar uma saída para o conflito. Nós não podemos estimular ou incentivar qualquer tipo de briga interna dentro do governo ou dentro do Congresso que não leva a lugar nenhum. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado não descarta que a sabatina fique para o ano que vem. Acho que esse prazo agora para esse ano vai ficar inviável, né?
Ao longo do dia, Jorge Messias tentou conversar com mais parlamentares e enfrentou resistência. O PL chegou a planejar um almoço com o indicado, mas desistiu do encontro. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra suspeitos de organizar um ataque hacker a um grupo de deputados em Brasília. Paola Cuenca está conosco ao vivo, direto da capital federal, e traz todas as informações. Paola, quem foram os alvos? Conta pra gente. Boa noite para você. Boa noite para você, César, e para quem nos acompanha. Olha, segundo esse inquérito, deputados do PL, como o Bia Kicis, Alexandre Ramagem e Paulo Bilinski, relataram ter sofrido invasões coordenadas nos sites e plataformas institucionais que acabaram levando à instabilidade e também períodos fora do ar. Essa operação da PF realizada contou com o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba, uma ação que inclusive contou com o apoio de autoridades estrangeiras por meio da cooperação jurídica internacional. Esses ataques hackers aconteceram no ano passado, naquele momento em que havia uma tramitação bem acelerada de um projeto que previa a pena de homicídio simples, ou seja, de 6 a 20 anos de prisão para abortos que fossem cometidos após a 22ª semana de gestação. Inclusive, se esse aborto acontecesse por conta de uma gestação que foi resultado de um estupro, também haveria essa alta penalização. Bom, esse projeto de lei, quando teve o regime de urgência aprovado na Câmara dos Deputados, causou uma forte reação popular. À época, o presidente da Câmara, então Arthur Lira, acabou suspendendo a votação, falou sobre a criação de uma comissão especial para análise da matéria, mas isso acabou nunca indo para frente. De toda forma, outros deputados também relataram ter sofrido invasões coordenadas também nesse mesmo período, a exemplo de Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata e Grace Elias. Agora, com o cumprimento desses 2 mandados, a Polícia Federal segue investigando o caso para tentar chegar até os autores dessas invasões. Quem é motorista já se viu obrigado a dar passagem para veículos descaracterizados que utilizam o giroflex, aquelas luzes das viaturas das forças de segurança. Sem uma regulamentação sobre o uso desse equipamento, ele pode ser facilmente encontrado à venda. O trânsito é cruel para todos, porém menos para quem instala uma sirene ou um giroflex, que imediatamente abrem caminho no meio do congestionamento. A lei é clara. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro autoriza somente forças de segurança e serviços de emergência e socorro a circular com esses equipamentos. Mas a julgar pela quantidade de veículos nas ruas, você acredita que todos são carros de polícia descaracterizados ou fazem serviço de urgência médica? Muita gente que está usando e abusando. Já vi ser pego por causa disso aí. Trabalha porque ele está pedindo passagem. Será que todo mundo que usa giroflex é policial ou é serviço de urgência? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Duvida? Duvido. Ah, eu também duvido. Mas isso só acontece porque existe uma brecha jurídica. A lei estabelece quem pode usar um giroflex, mas ela não criminaliza e muito menos penaliza quem não deveria usar, mas usa assim mesmo. A começar pelo comércio do equipamento. Pela internet, a oferta é enorme, em diferentes formatos, cores e preços. E nas lojas físicas também. Nosso produtor percorreu várias em São Paulo. Isso aqui é aquela que você põe atrás do carro? Mas não tem aquelas que imita azul e vermelho? Não, ou você coloca uma azul e uma vermelha, ou então uma branca e uma vermelha. Nesta outra, é possível comprar e instalar as luzes. Quanto que é aquelas highlight ali? Qual? Essa azul e vermelha. Dá para 370 o par. Tá lá. Você vai com o motorista, às vezes tem que cortar o trânsito e tal. Dá B.O., filho. O cara pegar, dá, né? Ligado não chama atenção, né? Só se for muito aparente. Mas pode vender? Pode. Não existe nada na lei que restrinja nem o comércio e, na prática, nem o uso. O simples fato dele usar um giroflex dá multa? Não. Dá prisão? Não. Então ele pode usar? Não deveria. Usa, mas não deveria. Mas um alerta. Se a polícia desconfiar e parar, o motorista deverá ser obrigado a retirar o equipamento, podendo ter o carro apreendido pelo uso indevido.
e não escapará de multa caso cometa infrações como avançar o semáforo vermelho, circular em corredores de ônibus ou na contramão. Para acabar com a farra nas ruas, são necessárias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e no Código Penal. Primeiro, para o controle da venda. Se você é uma pessoa que presta serviço de utilidade pública, se você é uma autoridade policial, se você é do serviço de emergência, para você comprar esse equipamento, deveria haver a necessidade de apresentação, comprovação funcional disso e, se possível, ter um código de rastreabilidade para as pessoas que estão vendendo poderem prestar contas ao serviço de fiscalização para quem vendeu e aonde está sendo utilizado. Para a punição do condutor, é preciso alteração no Código Penal, reconhecendo a prática como fraude. Sem essas previsões legais, as pessoas têm a consciência de que podem fazer errado, quando deviam ter a consciência de não fazer o irregular e o errado, porque prejudica os outros ao seu lado. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o órgão responsável por controlar esses sinalizadores é o Exército, que, por sua vez, não respondeu aos nossos contatos. Um menino de apenas 2 anos morreu após ser agredido pelo padrasto na Baixada Fluminense. O suspeito confessou à polícia que bateu na criança porque ela tinha feito xixi na roupa. Na delegacia, o desespero da mãe da criança. Ela estava no trabalho quando soube que o filho tinha sido encaminhado, desacordada, ao hospital. Eu saí de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, para sustentar minha casa, meu filho, entendeu? Henry Gabriel Martins Barreto, de 2 anos, chegou a ser socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento de Queimados. Ele estava com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Essas imagens mostram um menino alegre, sorridente e brincalhão. Para a Polícia Civil, ele foi morto após ter sido agredido pelo padrasto. Paulo César da Silva Santos foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia. O padrasto foi autuado por homicídio qualificado. Ele confessou aos policiais a agressão por motivo fútil. Henry chegou a ter convulsões devido à gravidade dos ferimentos. No primeiro momento ele disse que deu algumas palmadas na criança, porque 2 palmadas e uma chinelada, porque a criança havia sujado as roupas. Ela fez as suas necessidades fisiológicas nas vestes. E aí ele a teria agredido por conta disso. Só que ele minimizou, né? Ele foi muito além disso. A família está inconformada com o motivo da violência. Ele é o único neto, o único sobrinho, o único filho que foi tão esperado para acontecer isso. Tiraram a vida do meu menino, só tinha 2 anos. Por quê? Porque ele fez xixi no chão, é o que estão falando. Que ele fez xixi no chão. Qual é a criança de 2 anos que não faz xixi no chão? A avó materna aguardava pela criança e estranhou a demora. Era para ele ter ido levar o meu neto, entendeu? Só que aí ele demorou. Eu pedi meu filho de 7 anos para poder ver o que estava acontecendo, porque estava demorando muito. Ele falou assim, não, vou dar café, ele vai acordar, vou dar café, vou escovar o dentinho dele e vou mandar ele. Daqui a pouco eu estou escutando a mãe da minha amiga me chamar, Priscila, seu filho teve convulsão, foi pro UPA, passou mal, entendeu? Só que aí a gente não sabia o que tinha realmente acontecido. Após a morte do filho, a mãe, que tem apenas 17 anos, contou que sofria agressões domésticas pelo suspeito há 5 meses. Teve a primeira festa que ele já me bateu, a gente ainda não estava junto, só estava conversando, né, só ficando. Na segunda vez já me agrediu, por besteira, né? Na espera para prestar depoimento, familiares perceberam que Paulo seria transferido para o presídio. Os policiais cercaram a área para evitar que o suspeito fosse linchado, até por moradores. Ao vê-lo, houve uma confusão generalizada. Até quando nós teremos que apresentar reportagens como essa que você acabou de ver e tantas outras que já aconteceram nesse país para que os nossos nobres deputados, senadores em Brasília, diante de um ar-condicionado que funciona e tantas outras condições boas que eles têm para mudar as leis, para que a gente não tenha mais que noticiar casos como esse. Até quando crianças totalmente indefesas e inocentes pagarão com a própria vida por irresponsabilidade, por ter pessoas como esse padrasto que você
acompanhou na reportagem, que confessou o crime, porque ele não bateu nessa criança, ele espancou essa criança que chegou a óbito. Lamentavelmente, nós precisamos de algo muito sério nesse país para mudar todas as leis contra todo e qualquer tipo de crime. Essa é a minha opinião. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele afirmaram hoje que a crise na família chegou ao fim. A terça-feira foi marcada por pedidos de desculpas e uma reunião de emergência no Partido Liberal em Brasília para apaziguar o conflito e afinar o discurso político. O partido, inclusive, suspendeu a aproximação a Ciro Gomes, no Ceará, após as críticas de Michele. A reunião a portas fechadas na sede do PL durou quase 2 horas. No final, a explicação sobre a divergência com Michele veio de Flávio Bolsonaro, porta-voz do pai desde que Jair Bolsonaro foi preso. Conversamos ali como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará e como pessoas ali adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo, ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação. Com a Michele, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar o cuidado. O atrito começou no fim de semana. Em um evento no Ceará, Michele criticou a aproximação da legenda com o ex-ministro Ciro Gomes, que hoje está no PSDB e ensaia uma candidatura nas próximas eleições. Para o PL local, Ciro poderia ser um aliado capaz de derrotar o PT no estado. O presidente do Diretório Estadual, deputado André Fernandes, disse que a articulação teve o aval de Jair Bolsonaro. Mas, para Michele, comentários ácidos de Ciro Gomes sobre o ex-presidente não podem ser esquecidos. Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita. Em 2022, Ciro fez crítica a Bolsonaro. Picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Então, ele é um imbecil imitador do Trump. Flávio Bolsonaro reprovou as declarações da ex-primeira-dama e foi apoiado pelos irmãos Carlos e Eduardo, que classificou o comentário da madrasta como injusto e desrespeitoso. Nas primeiras horas desta terça, Michele reafirmou a crítica, mas sinalizou uma trégua. Escreveu que não iria responder às manifestações dos enteados, mas em nota de 4 páginas fez um longo esclarecimento. Escreveu que respeita a opinião dos enteados e que jamais poderia concordar em apoiar um homem que tanto mal causou ao marido e à família. A ex-primeira-dama também pediu perdão aos enteados e disse não ter tido a intenção de contrariá-los. Mais cedo, Flávio Bolsonaro, ao sair da visita ao pai na Superintendência da Polícia Federal, disse que contou o ocorrido a Bolsonaro. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido, mas e falei para ele que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela também. Para além do conflito familiar, as críticas de Michele impactaram as articulações do Partido Liberal. Ao fim da reunião realizada aqui na sede da legenda, o presidente do Diretório Estadual do PL no Ceará, deputado federal André Fernandes, confirmou que as aproximações com Ciro Gomes estão suspensas. Pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará. Procurado, Ciro Gomes não se pronunciou. Com o fim das aulas obrigatórias em autoescolas, representantes do setor afirmaram que mais de 200 mil pessoas podem perder o emprego e questionam os critérios usados para a mudança. O fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola gerou reação entre os representantes do setor. Segundo o governo, a mudança deve democratizar e baratear o acesso à carteira de habilitação. A Federação Nacional das Autoescolas discorda dos preços apresentados para justificar a medida. Os valores foram divulgados entre 4 e 5 mil reais, o que não condiz com a realidade. Nós temos um estudo da Câmara Temática de Habilitação do CONTRAN, do qual a gente faz parte,
que diz que o preço médio nacional é R$ 2.500, já com as taxas do Detran e já com os exames, já com todo o processo incluso. O Ministério dos Transportes fala em uma economia para os cidadãos de até 80% nas despesas com o processo. Representantes da classe discordam. Para que você chegue nesse componente de barateamento de custo, teria que ser alterado também a questão das taxas dos Detrans. Com as mudanças previstas, o curso teórico deve ser gratuito e online. As aulas práticas passam de 20 obrigatórias para 2, que poderão ser feitas nas autoescolas ou com instrutores autônomos. Essas medidas impactam diretamente o setor que já vê os efeitos da mudança. Mais de 2.000 centros de formação de condutores fecharam as portas desde os primeiros anúncios por parte do governo. E a Federação Nacional das Autoescolas destaca que 270 mil profissionais podem ficar sem emprego diante do cenário proposto. Esse é o objetivo do governo, é pegar essas pessoas que não têm condições alguma de estar dirigindo e dar o documento. Não é de educação, não é de evitar acidente, tá? 7 pessoas morrem por dia de acidente de moto. Como vai ser quando começar os instrutores autônomos a ensinar na via pública ao seu filho, ao seu neto, em uma moto sem sinalização alguma? Com menos de um mês para as festas de fim de ano, aumenta o alerta para os riscos de fogos de artifício. Nos últimos dias, acidentes envolvendo esse tipo de explosivo chamaram a atenção. O caso mais recente foi na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, que deixou 8 pessoas feridas. Esta loja comercializa fogos de artifício em Porto Alegre há mais de 60 anos. É justamente nesta época que a venda aumenta. Eu deduzo que ultrapassa 50%. A venda de fogos só é permitida para maiores de 18 anos. Cada embalagem tem uma série de recomendações, entre elas manter 50 metros de distância de casas e do público. O mais importante de todos os cuidados é que as pessoas que vão consumir e utilizar fogos de artifício cuidem de observar à risca essas instruções que vêm nas embalagens. Lá você vai ver todos os cuidados necessários para organizar, para poder soltar, com o máximo de segurança para você, para sua família. A fiscalização sobre a venda e uso de fogos de artifício no Brasil é de responsabilidade do Exército. E a partir daí cabe a cada estado ou cidade ampliar o debate sobre o assunto. E foi através disso que cresceu a ideia da criação de novas leis para proibir fogos com ruído, por exemplo. No estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, a queima de fogos com barulho já é proibida. Apesar de alguns lugares ainda permitirem o ruído, no Congresso já tramita um projeto para a proibição nacional. O que a gente tem visto é os legislativos estaduais e federais avançarem um pouco mais sobre essa matéria, principalmente com relação às experiências públicas, né? Inclusive a questão de ruído, que muitas vezes é algo que é reivindicado aí pelos legislativos estaduais e municipais. No último domingo, 8 pessoas ficaram feridas depois de um acidente com fogos de artifício em Estação, município do Rio Grande do Sul. Era a abertura da celebração de Natal na cidade. Os fogos atingiram carros e espectadores. A prefeitura não tinha autorização para utilizar os pirotécnicos e foi multada pelo Corpo de Bombeiros. Essa moradora correu para dentro de casa. E daí já veio aquele fogo para cá, bateu na porta, entrou por lá de dentro da sala ali, queimou o tapete, né? E estava começando o fogo no soalho. E aí já fomos ver se tinha acontecido alguma coisa, já tinha criança gritando aqui na frente, a vizinha caída, machucada. Por isso é preciso cuidado, para quem compra e para quem vende. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal encerrou hoje uma ação contra Igor Cariús, jogador do esporte, acusado de forçar um cartão amarelo em troca de dinheiro. Nós vamos até Brasília conversar com a Ariane Bittencourt, que traz todas as informações. O que ficou decidido, Ariane? Conta pra gente. Uma boa noite para você.
Oi, César. Ótima noite a você também, a todos que estão nos acompanhando. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, o Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Cariús, teria então aceitado uma quantia de R$30 mil para provocar um cartão amarelo em um jogo entre Atlético Mineiro e Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro disputado em 2022. Esse acerto faria parte de um esquema com apostadores investigado pela polícia. Para a segunda turma do STF, a conduta do atleta pode ser punida na esfera esportiva, mas não na esfera penal. No julgamento do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do jogador e relatado pelo ministro André Mendonça, prevaleceu a divergência aberta por Gilmar Mendes e acompanhada por Dias Toffoli. Para eles, um cartão amarelo de forma isolada não tem o potencial de alterar o resultado de uma competição esportiva. Os ministros Nunes Marques e Luiz Fux não participaram da sessão. César. Obrigado pelas informações, Arine. Mas são 2 pesos e 2 medidas, porque no caso do Bruno Henrique, ele foi julgado pela Justiça Desportiva e disseram que ele tem que ser julgado pela Justiça Comum, pela Justiça Civil. E aí, nesse caso, ele tem que voltar para a Justiça Desportiva, quer dizer, é uma confusão. Então, acho que neste caso, talvez, né, eu não sou especialista no assunto, mas o Supremo tenha cometido algum erro. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de Brasília. Aliás, nós vamos continuar na capital federal porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por 21 votos a 1 o projeto que aumenta a tributação das apostas online e também das fintechs. O texto pode ir direto para a Câmara. Eu vou convocar nesse momento o Murilo Fernandes, porque ele conhece todos os bastidores de Brasília e vai certamente trazer todas as nossas dúvidas, esclarecer as nossas dúvidas. O que diz essa proposta, Murilo? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha. Olha, no caso das apostas online, essa taxação passa de 12% para 15% já no próximo ano e é elevada então para 18% a partir de 2028. A ideia do relator, o senador Eduardo Braga, era elevar essa tributação para 24%, mas ele acabou recuando depois de uma série de negociações. O texto aprovado na comissão também amplia a tributação das fintechs, que são as empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros. Esse pacote retoma pontos de uma medida provisória do governo que foi suspensa, que perdeu a validade na Câmara e volta agora como tentativa de recompor a economia, então, recompor as contas públicas a partir da arrecadação. O autor do projeto, o senador Renan Calheiros, estimava que as mudanças feitas pela tributação atingiriam 5 bilhões de reais no próximo ano. Mas agora, dadas essas mudanças, então, essa arrecadação também sofrerá alteração. Com a nova versão, a aprovada hoje, não houve a apresentação do novo impacto, então, que esse projeto terá. Se não houver recurso, se não houver esse recurso para levar a proposta a plenário, o texto segue direto para a Câmara, onde os deputados vão analisar esse aumento da tributação. César. Obrigado pelos esclarecimentos. Murilo Fagundes, me perdoe pelo ato falho. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da capital federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, elevou o grau de sigilo sobre o caso de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O processo, que tramitava em segredo de justiça, ganhou a classificação máxima de restrição prevista pelo STF. A decisão busca evitar vazamentos que possam atrapalhar as investigações. Vorcaro é suspeito de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais envolvendo o Banco Master. O banqueiro ficou detido por 12 dias em São Paulo, mas deixou o centro de detenção provisória no último sábado, usando tornozeleira eletrônica. O presidente Lula conversou por telefone com Donald Trump. Na ligação feita por iniciativa de Lula, foi discutida a redução das tarifas que ainda estão em vigor e o combate ao crime organizado. Hoje, Trump afirmou que qualquer país que traficar drogas para os Estados Unidos poderá ser atacado.
A ligação durou 40 minutos. Segundo o governo brasileiro, Lula disse a Donald Trump que a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% de alguns produtos brasileiros, como a carne, o café e as frutas, foi algo positivo. Mas lembrou que há outros produtos tarifados e que precisam ser discutidos entre os dois países. Lula ainda falou em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Segundo o Planalto, o presidente citou na conversa operações policiais recentes no Brasil que têm como meta estrangular financeiramente grupos criminosos. Trump respondeu que tem disposição para o trabalho conjunto e disse que vai dar apoio para que o Brasil e os Estados Unidos enfrentem esses grupos criminosos. Segundo Trump, a ligação foi muito boa. Falamos sobre comércio, sanções. Como vocês sabem, tínhamos imposto algumas sanções e foi uma conversa boa. Eu gosto dele, disse Trump, se referindo ao presidente brasileiro. A Casa Branca não informou como Estados Unidos e Brasil poderão trabalhar de forma conjunta para combater as organizações criminosas do continente americano. Mas, na reunião de gabinete aqui, nesta terça-feira, Trump deixou um recado para os países da região. Ele disse que qualquer um que enviar drogas para os Estados Unidos poderá ser atacado. A declaração foi feita depois de Donald Trump acusar a Colômbia de manter fábricas de cocaína que, segundo ele, seria enviada ao território americano. Ele também defendeu as ações militares em águas internacionais no Caribe. Perdemos 300 mil famílias para as drogas no ano passado. Esses números baixaram por causa desses bombardeios. Sabemos onde os maus moram e vamos atrás deles, disse Trump, que ainda admitiu que pode sim autorizar ações militares por terra. A fala surge em meio à tensão por uma possível invasão na Venezuela. Segundo a agência Reuters, no telefonema com Nicolás Maduro há cerca de 2 semanas, Trump deu um ultimato para que Maduro deixasse o país junto com a família até sexta-feira passada, dia 28, que não aconteceu. Nesta terça-feira, o Pentágono afirmou que tem um plano preparado caso aconteça a queda do regime venezuelano. A reunião desta manhã foi a última do ano entre Trump e os líderes dos vários setores governamentais. No discurso de balanço do ano, a secretária de Agricultura norte-americana citou o Brasil, dizendo que a China anunciou que vai suspender as compras da soja brasileira por irregularidades encontradas em alguns lotes. Sem citar o Brasil e a retirada recente das tarifas de importação sobre a carne, Trump afirmou que fez uma mágica para fazer o preço do produto cair nos Estados Unidos. Nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura para repercutir a declaração da secretária de Trump sobre a soja brasileira, mas até o momento não tivemos resposta. Os jogos e apostas online já são considerados um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país relacionados à dependência, juntamente com o álcool e as drogas. 11 milhões de brasileiros apostam de modo desenfreado, um comportamento impulsionado pelas novas tecnologias e que põe em risco a saúde, tanto mental quanto financeira. É o que você vai ver a partir de agora no 2º episódio da série Vício, o preço da compulsão. O trabalho na padaria exige disposição, mas o que esse jovem aprende aqui vai muito além do pão quentinho. Quando você soa para ter o seu dinheiro, você pensa melhor em como gastá-lo. Aprendizado que não veio de graça. Foi uma das maneiras de eu pensar que, eu estou trabalhando muito, suando, e aí eu vou colocar meu dinheiro em uma plataforma de jogo e perder em 5 minutos o dinheiro que eu demorei em 1 mês para conseguir. Ele tem apenas 17 anos, mas já perdeu dinheiro como gente grande. Eu cheguei a perder 33 mil. Como? Apostando. Na época, os jogos de apostas online ainda não eram regulamentados no país. Por isso, mesmo sendo menor de idade, ele acessava as plataformas sem qualquer barreira. Eu jogava mais ou menos 12 horas por dia.
acordava já pensando naquilo. Ia dormir? Pensando naquilo também. Deixava de sair com seus amigos, deixava de jogar bola? Sim, deixava até de às vezes ir para a escola para poder ficar concentrado em jogar. Em um único dia, foram 29 mil reais perdidos. O dinheiro desaparecia na mesma intensidade em que surgiam os sinais da dependência. Eu ficava ansioso, eu ficava com o olho tremendo, com o pé mexendo. Eu não via a hora de poder jogar. O coração ia acelerava, minha mente começava a pensar. Eu até chegava às vezes a chorar. A felicidade que eu tinha sumia bem na hora. Desde 2018, o vício em jogos de azar é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Chamada de ludopatia, essa condição é marcada pelo desejo incontrolável de jogar ou apostar. É uma busca incessante pela emoção que o jogo desperta no cérebro, como explica a coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Cruzar essa barreira, que antes era um jogo de loteria, tinha que ir até uma loteria, esperar um resultado. Hoje você vai conseguir ter acesso fácil, rápido, por um celular que está no bolso e uma premiação imediata. É basicamente o crack dos comportamentos aditivos. O último estudo da Unifesp revelou dados inéditos sobre o envolvimento dos brasileiros com os jogos de azar. Mais de um quarto da população com 14 anos ou mais já apostou alguma vez na vida. Entre os que apostaram no último ano, quase 40% foram considerados em situação de risco ou classificados como jogadores problemáticos. Desse total, mais de 1 milhão de brasileiros possivelmente já desenvolveram o chamado transtorno do jogo. Os mais vulneráveis, adolescentes e pessoas de baixa renda. Uma realidade que já faz das apostas online um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país ligados à dependência, ao lado do álcool e do tabaco. É um transtorno de saúde mental ali, é um transtorno que a gente antes chamava de jogo patológico. Hoje a gente chama de transtorno de jogo, mas com os mesmos sintomas, ou seja, começa a mentir, começa a deixar de fazer tudo o que antes gostava para fazer uma aposta, começa a abrir mão de outras coisas, família, outros interesses para fazer as apostas. Então a gente tem aqui uma configuração que é muito idêntica, inclusive se enquadra nos manuais diagnósticos como qualquer outra dependência. Há quase 80 anos, os jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. E a dependência causada por eles está longe de ser uma novidade. Bingos, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, casas de apostas sempre existiram. A diferença é que agora o problema ganhou outra dimensão com o acesso fácil, rápido e limitado às apostas online. A regulamentação das apostas esportivas online no Brasil começou em dezembro de 2023. A medida trouxe mais segurança e transparência ao setor, mas o alerta continua para o risco de vício e endividamento. Para este psiquiatra, que faz parte do programa de transtornos do impulso do Hospital das Clínicas, o maior desafio está em o apostador perceber quando o preço da diversão passou dos limites. Entender quando a gente está começando a sair de uma mera aposta que eu faço naquela Mega Sena no final do ano para algo mais rotineiro, né? E algo que começa a comprometer uma parte grande da minha renda. Então aí eu estou atravessando uma zona cinzenta que eu estou caminhando para o que a gente chama do espectro do adoecimento. E é difícil se ver nesse processo de transição. O problema se agrava ainda mais diante de um universo tão grande de apostas esportivas.
enquanto está rolando o jogo, você consegue apostar para quem vai ser o próximo escanteio, para quem vai ser o próximo gol, o próximo cartão amarelo. Então você vai fazendo múltiplas apostas simultâneas, encurtando esse espaçamento entre o ato de apostar e o resultado final. Então o ciclo de estimulação de prazer para o cérebro, ou seja, do sistema de recompensa, é muito mais intenso do que era lá atrás. Por isso que a gente aumenta muito mais a chance de adoecimento. Com tantas possibilidades, essa jovem foi à beira do descontrole. Se eu não me controlar, eu vou à falência. Foram 3 anos, virando madrugadas em claro. Só decidiu parar de apostar depois de ver a irmã mais nova mergulhar na compulsão pelo jogo do tigrinho. Ela fundou a família em 70 mil. Quando minha mãe foi olhar, ela já não tinha mais FGTS. O benefício da minha irmã, ela está devendo até 2032. Ela, que trabalha como atendente para se manter firme e distante dos cassinos virtuais, desinstalou os aplicativos. No e-mail, todo dia, eles mandam os horários que estão pagando e qual a plataforma. Então, meu celular é cheio. É só mais uma das muitas tentações de quem vive uma batalha diária. É uma batalha porque você é fruto do seu suor. É uma batalha forte, que é você contra você mesmo. Na reportagem de amanhã, você vai saber mais sobre um problema bem atual que atinge brasileiros de todas as idades: o uso descontrolado das redes sociais. Ontem nós mostramos para você que o Pix vem batendo recordes atrás de recordes, números muito positivos, mas tem um lado ruim também, porque cada vez mais brasileiros amargam prejuízos por causa dos golpes por Pix. Para que você tenha uma ideia, de janeiro a setembro do ano passado foram registradas 28 milhões de fraudes em todo o país. O vendedor Edevon mora em Santa Catarina e perdeu R$3 mil após ser vítima de um golpista que se passou por advogado. Eu acabei então fazendo um Pix porque o golpista gerou um link de pagamento, então eu acabei fazendo aí o Pix para os dados que ele passou, segundo ele que era um procurador do escritório, e na verdade não é. De janeiro a setembro do ano passado, foram registradas 28 milhões de fraudes no Brasil, que tiveram como método de pagamento o Pix. 1.600.000 golpes aconteceram por meio de um aplicativo de mensagem. Cada vítima sofreu, em média, um prejuízo de mais de R$ 2.500. Mais da metade delas tinha idade superior a 50 anos. O levantamento é da Associação de Defesa dos Dados Pessoais e do Consumidor. Para tentar frear os golpes, o Banco Central reforçou a segurança do Pix. Já está em operação o novo mecanismo especial de devolução, que amplia o rastreamento e o bloqueio de valores em caso de fraude. A ferramenta passa a ser obrigatória em fevereiro de 2026 e promete agilizar a devolução do dinheiro das vítimas. O especialista em marketing e inteligência de negócios digitais da Fundação Getúlio Vargas alerta que o mecanismo não é automático. As pessoas podem acreditar que apertando 1 ou 2 botões elas vão receber esses valores de volta, o que não é verdade. O próprio Banco Central ele deixa claro que existe hoje uma facilidade maior para que a gente denuncie um possível golpe. Então, a partir de agora, vai ser mais fácil você rastrear o caminho do dinheiro e, eventualmente, bloquear e ter esse dinheiro de volta. Mas isso não é uma garantia. A recomendação é proteger os dados no celular. Se você tem biometria no seu aparelho, use, ativar, abrir o aplicativo do banco apenas com reconhecimento facial ou com o dedo. Se você tiver dupla verificação, também use. Quanto mais a gente criar essas camadas, mais a gente vai ter, não uma certeza absoluta, mas mais a gente vai dificultar a ação dos golpistas. Entramos no mês do Natal e milhões de brasileiros apostam em alternativas para complementar a renda. Em São Paulo, uma iniciativa da comunidade de Paraisópolis oferece cursos de capacitação que trazem novas ideias para quem quer empreender.
frango com crosta de ervas, arroz com mangas e nozes, salada tropical, bombom de uvas e bolo de frutas. Se o cardápio interessou, tem gente pronta para preparar. São mulheres que aprenderam a fazer pratos como esses para vender e conseguir uma renda extra. As aulas acontecem numa carreta, mantida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que percorre comunidades e cidades mais distantes. Neste final de ano, a iniciativa veio bem a calhar. Nenhuma aluna aqui tem carteira assinada, portanto, nem pensar em 13º. Dinheiro a mais no fim do ano, só colocando a mão na massa. Aqui em Paraisópolis, 140 pessoas se inscreveram para o curso. Um dia inteiro para aprender a fazer 2 ceias de Natal completas e um outro dia para aprender a fazer o panetone. E para poder atender a todo mundo que quer empreender neste Natal, a carreta vai ter que ficar aqui na comunidade por 3 semanas. Agora é só esperar as encomendas. Eu pretendo montar o meu cardápio natalino para ter uma renda extra e através dessa renda extra eu conseguir trazer mais coisa para o meu empreendimento, mais inovação. Eu vou usar a criatividade para fazer uma ceia vegana, né? Essas novas empreendedoras fazem parte dos 56% dos brasileiros que precisam fazer alguma coisa para ter uma renda extra no final de ano. A pesquisa realizada em 10 capitais, com 3.500 entrevistados, revela que 17% vão fazer serviços gerais, 12% vão vender objetos usados e 9% vão trabalhar com alimentos. A ideia é que elas coloquem esse conhecimento em prática pelo ano inteiro. Nós temos uma continuidade agora, que é através do programa Donas de Si, que é uma mentoria que elas podem fazer e também elas podem ter acesso, a partir da mentoria, ao G10 Bank, que é um BNDES das favelas. Esta analista de negócios explica que não basta saber fazer, é preciso saber vender. Quando eu aprendo essa atividade dentro de uma escola técnica que vai me ensinar detalhes da manipulação de alimentos e tudo, eu já saio dali sabendo fazer um produto. Isso pode gerar renda imediata. A Jeane, confeiteira de mão cheia, veio aprender a fazer salgados. Está otimista com as vendas, mas claro que não vai fazer tudo sozinha. Você acha que você vai ter encomenda para esse Natal? Acho que sim. Quem é que vai entregar? Quem vai fazer a entrega? Meu marido. Você fica agora com Amar. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Na sequência, logo após Amar, tem o programa do Ratinho e estaremos juntos também no SBT Repórter. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, se você assim permitir, 15 para as 8 da noite, com mais um SBT Brasil. Até lá, uma terça-feira abençoada para você.